Fala galera, tudo bom? Tranquilo? Dando sequência então naquelas nossas aulas complementares para o terceirão da disciplina de Química C, que corresponde à Química Orgânica. Hoje eu vou fazer um exercício que todo ano os alunos pedem para eu fazer, porque é um exercício que traz uma cadeia carbônica meio agregado a alguns átomos de carbono e o aluno vai ter dificuldade em identificar quem está começando na Química Orgânica. Se você já tem mais estudos, já se dedica um pouquinho mais, essa é uma questão extremamente fácil, mas para quem está começando é importante acompanhar. Essa aula particularmente, esse reforço, esse complemento é classificação dos átomos de carbono em uma cadeia. Só para a gente lembrar, né? Então a gente pode classificar esses átomos de carbono em primários, secundários, terciário e, finalmente, quaternário. Tranquilo? A gente lembra que o carbono faz sempre 4 ligações, ele é sempre tetracovalente ou tetravalente. Se esse carbono estiver ligado a um outro átomo de carbono, a gente classifica ele como sendo um carbono primário. Se ele estiver ligado a 2 outros átomos de carbono, independentemente do tipo de ligação. Para esse tipo de classificação, você não olha se o carbono faz ligação simples, dupla ou tripla. A classificação baseada no tipo de ligação é outra classificação. Torna o carbono saturado se ele só fizer ligações simples e insaturado se ele fizer ligação dupla ou tripla. Então, eu estou olhando o número de átomos de carbono ligados entre si. Se o carbono estiver ligado a 3 outros átomos de carbono, ele é terciário. Se ele estiver ligado a 4 outros átomos de carbono, ele é um carbono quaternário. Tranquilo? Então, lembra, essa classificação eu levo em consideração o número de átomos de carbono ligados entre si. E eu não estou olhando o tipo de ligação que liga um carbono no outro. Essa classificação que é posterior, que é mais para frente um pouquinho, você vai classificar o carbono em saturado ou insaturado, dependendo do tipo de ligação que ele fizer. E mais para frente um pouquinho, não confundir com a classificação da cadeia carbônica, que é uma outra coisa. Fechou? Vamos para o exercício então. Vamos então responder o exercício 1.14. Na estrutura representada abaixo, qual o número de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente? Eu vou pegar essa cadeia aqui e vou começar por este átomo de carbono, que eu vou colocar aqui como sendo o carbono número 1. Tá? Então, não é para dar nome para o composto, é para a gente classificar esse carbono. Então, eu vou copiar aqui do ladinho aqui. Ó. Eu vou copiar ali, então, H3C, ligação simples, CH2, ligação simples, C, e aí aqui ele vai fazer 4 ligações simples. Para baixo eu tenho um CH3, lembrando que em química orgânica não interessa se é CH3 ou H3C. Agora atenção, eu vou mudar a cor da canetinha aqui. Ó, em vermelho aqui em cima, tá vendo ali? Eu tenho um grupo C2H5. Então, são 2 carbonos, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui 1, 2. Tá vendo ali? C2. E são 5 Hs. Obviamente que, respeitando o princípio da tetracovalência do carbono, eu vou colocar 3 nesse, para que ele complete as 4 ligações, e 2 nesse. Perceberam? Então, aquele grupo ali, C2H5, nada mais é do que CH2, CH3. Percebem isso? Que é igual? Qual é a outra pegadinha desse exercício? Eu tenho ali, ó, eu tenho isso aqui, CH2, entre parênteses, 2. Tudo que tiver entre parênteses indica que aquele grupo se repete N vezes, que é o númerozinho lá de baixo. Então, esse grupo CH2, ele se repete 2 vezes. Então, eu vou colocar ali CH2 uma vez, CH2 2 vezes.
E, finalmente, para terminar minha cadeia, eu vou ter, então, um CH3. Perceberam, então? Para quem está começando, tem dificuldade em visualizar. Quem já está experiente, quem já estudou isso, já viu, é muito simples. Mas aquele C2H5 ali de cima, você desmembra ele em CH2, CH3. E aquele CH2, 2, entre parênteses, indica a repetição 2 vezes do ligante CH2. Agora eu vou usar minha legenda ali, pessoal. Olha só. Que legenda é essa minha? Eu vou fazer um quadradinho ao redor do carbono primário, um círculo ao redor do carbono secundário, um triângulo do terciário e um losango do quaternário. Olha só, eu vou começar por esse carbono aqui. Tá? Esse carbono número 1, ele está ligado ao carbono número 2. Então, ele é um carbono primário. Por isso que eu fiz o quadradinho. O número 2 está ligado no 1 e está ligado no 3. Então, o número 2, eu vou fazer uma bolinha ao redor dele, um círculo, que é um carbono secundário. O número 3, eu vou fazer esses números aleatórios, tá, pessoal? Não é uma sequência de cadeia. Vou fazer assim, ó 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Percebe que o 3 está ligado aonde? O 3 aqui, ó, ele está ligado no 2, no 4, no 6 e no 7. Então, eu vou fazer um losango porque ele é um carbono quaternário. O 4 está ligado a quem? O 4 está ligado ao 5 e ao 3. Ele é secundário. O 5 está ligado só no 4. Ele é, então, o quê? Primário. O 6 está ligado só no 3. Ele é o quê? Primário. O 7 está ligado a quem? Está ligado ao 3 e está ligado ao 8. Ele é secundário. O 8 está ligado ao 7 e está ligado ao 9. Ele é secundário. E, finalmente, o último carbono, que é o 9, está ligado só no 8. Ele é um carbono que? Primário. Lembra, então? Carbono primário é aquele carbono que está ligado aqui, por exemplo. Ó, um carbono, os dois são primários. Um está ligado no outro. Aqui, o secundário, esse aqui é secundário, porque ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. O terciário, ele vai ser assim, então, né? Ó, vou fazer aqui, ó. Esse é um primário, esse vermelho é outro primário e esse vermelho é outro primário. Porém, esse azulzinho aqui no meio, que está ligado aos 3 vermelhos, ele é terciário. E, finalmente, aqui, ó, se eu pegar assim e vou fazer o quê? Um primário, 2 primários, 3 primários, 4 primários. Mas o verdinho aqui no meio, ele é quaternário, que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então, essa minha cadeia tem quantos primários? Deixa eu ver aqui. Ó, 1, 2, 3, 4 primários. Quantos secundários? 1, 2, 3, 4. 4 secundários. Terciários, ela tem algum terciário? Nenhum terciário. E tem um carbono quaternário. 4, 4, 0 e 1. Resposta certa, letra B. 4, 4, 0 e 1. Fechou? Essa classificação ela é bem simples, mas a gente vai usá-la para o resto da química orgânica. Ela vai aparecer, por exemplo, quando eu classificar álcoois, quando eu falar sobre oxidação de um alceno, em que o carbono secundário vai originar tal composto, o carbono primário vai originar tal composto. Quando eu falar muito sobre álcool primário, álcool secundário, álcool terciário. Então, essas palavras primário, secundário, terciário e quaternário vão acompanhar a gente dentro da química orgânica. E da apostila, esse é o exercício que o aluno admira. Eu fiz exercício, eu não consegui entender aquele C2H5. Eu não consegui entender o porquê de estar entre parênteses. Está aqui a resposta. Fechou, pessoal? Beijão para vocês, obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula de reforço com o professor Ademir no nosso canal aqui no YouTube. Fechou? Valeu, galera. Fui!